Olá, meus irmãozinhos, dando continuidade ao nosso ESD, chegamos ao módulo, já estamos, aliás, no módulo 7, roteiro 2. E vamos tratar dos elementos gerais do universo, matéria e espírito. Vou ler alguns trechos breves sobre a apostila do curso, né? E vou tentar fazer uma demonstração matemática sobre como é sincronizado a criação. E a matéria e toda a criação, de modo geral, ela não foge a essa linha de pensamento que a criação divina propôs. Então, ensina os espíritos que há dois elementos gerais no universo: matéria e espírito. Acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Importa considerar que o elemento geral, o espírito, escrito com E minúsculo, não esqueçam, também chamado princípio inteligente do universo, difere de espírito, palavra escrita com E maiúscula, que designa a individualidade humana, dotada de razão. Temos que observar esse tipo de coisa, certo? Para que na literatura possamos distinguir o espírito como a parte inteligente do universo e espírito como a inteligência já individualizada, como um ser humano como nós. A formação da matéria tem origem no fluido cósmico universal, também conhecido como éter ou matéria cósmica primitiva, conforme nós vimos no anterior capítulo desse módulo. Sabemos também que nessa substância original, ao influxo do propósito do Senhor Supremo, operam as inteligências divinas e a Ele, Deus, agregadas em processo de comunhão sobre a orientação da inteligência superior. Congregam-se os átomos em colmeias imensas e sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas são controladamente reduzidas às áreas espaciais intraatômicas, sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear e ocupam os planetas em cujo as nômadas celestiais, princípio inteligente, encontrarão o adequado berço ao desenvolvimento. Embora saibamos também que parte da formação da matéria ou de forças como a luz, seu deslocamento, ainda são um certo mistério para a nossa vã ciência, nós podemos fazer algumas deduções em relação ao processo criativo da suprema divindade. E baseado nisso, no que nós temos de informação, podemos já entender que a parte mais íntima da matéria, associada sob certas circunstâncias, envolvendo forças eletromagnéticas e adesões irresistíveis, elas, com essa associação, elas produzem os diversos tipos de matéria que nós conhecemos. Trazendo aquela velha pergunta, quando foi perguntado pelo codificador de que era formada a partícula mais íntima da matéria, num tempo em que o homem só falava em molécula, que o seu conhecimento só chegava até esse ponto, a resposta dos irmãozinhos superiores foram justamente que a menor molécula ou a melhor partícula da matéria, ela é exatamente igual em toda a matéria que existe e nós conhecemos. O que difere
uma matéria da outra, é como essa minúscula partícula está vibrando. Como é que esse processo de aglomeração em vibrações diferentes se dá? Hoje, através da teoria das cordas, só agora, nos nossos estudos contemporâneos, é que o homem pôde entender isso aí. O homem da época de Kardec recebeu essa informação, mas não tinha maturidade científica para poder entender. Só o modelo atômico, os primeiros modelos atômicos, vocês terem ideia, só surgiu no século depois de Kardec. Só surgiu no século XX, os primeiros modelos atômicos, que já colocavam o átomo como a menor partícula da matéria, e a associação dele dava as diversas moléculas. Quer dizer, essa informação chegou até antes mesmo de se conhecer o átomo. Hoje não, hoje nós já temos a concepção do núcleo do átomo, de como ele é, de como ele se processa, de como ele é feito, de como essas junções e essas correntes eletromagnéticas no íntimo das partículas, das menores partículas da matéria, elas podem exercer essa força de atração, essa força de energética em torno do átomo, para formar os diversos átomos que nós conhecemos. Porque é simples, você tem um núcleo formado de prótons e nêutrons, e a quantidade de elétrons e como ele se movimenta vai determinar que tipo de elétron vai ser, né? Mas como isso se processa? Que força é essa que faz um determinado átomo ser de um elemento ou de outro? Que influência exerce esse núcleo na parte elétrica desse átomo? É justamente o que a gente vai falar. É justamente dessas minúsculas partículas que fazem diferenciar a matéria. E associar essa informação que foi dada há 160 anos atrás às informações que nós temos nesse nosso mundo atual, nesse nosso mundo contemporâneo. Então, estão prontos para a aventura? Todas as substâncias são feitas de moléculas. Cada molécula é feita de átomos. Os átomos, por sua vez, são feitos de elétrons e um núcleo. O núcleo atrai os elétrons com força elétrica e magnética. Isso era o que se sabia até o início do século XX. De lá para cá, descobriu-se que o núcleo também tem partes internas. Ele é feito de prótons e nêutrons, que ficam presos um ao outro pela força nuclear. Na década de 60, os instrumentos da física ficaram mais potentes e mostraram que prótons e nêutrons são feitos de partículas ainda menores, os quarks. Eles também se ligam por força nuclear. No universo atual, só os quarks para cima e para baixo são usados para construir substâncias. No início do universo, havia outros tipos de quarks. Eles hoje estão extintos, mas podem ser recriados a partir de energia pura nos laboratórios. Os dados coletados dessa maneira revelam que só existiram em todos os tempos 6 quarks: para cima, para baixo, estranho, charme, em cima e embaixo. Bastam esses 6 ingredientes, mais os elétrons, para se montar tudo o que existe. Assim, nessa sucessiva colocações de energias altas e baixas, dependendo do circuito, no tempo que eu estudei isso aí em engenharia eletrônica, né, no curso de telecomunicações do Cefet, utilizávamos 2 tipos de circuitos, o CMOS e o TTL, mas só questão de ilustração. E eles trabalhavam com níveis de energia diferentes. Eu estou colocando aí uma demonstração numérica, mas não se preocupe com tentar aprender isso aí, para que a gente faça uma associação grosseira, mas que dê para se entender de como esse processo de energia ela se desenvolve. Aí você tem aqui a imagem agora de um quadro
de como é o byte. O byte é uma pequena informação, para didaticamente ficar mais compreensível, de 4 bits, né? De 8 bits, desculpa. E ele leva um certo número, uma certa bagagem, certo? Uma certa bagagem de número em cima do nosso sistema numérico decimal que nós entendemos. Aí, por exemplo, como a máquina entende só eletricamente falando, o seu computador, o seu celular, ele entende só 2 níveis de número, de tensão, a tensão alta e a tensão baixa para o bit 1 e para o bit 0. E a associação dele é que faz com que ele entenda como a coisa está sendo processada. Aí, veja bem, começa aqui nessa tabela que está sendo demonstrada, o byte, né, ele começa ali da direita para a esquerda, né? O byte tem aqui, ó, e na coluna, a última coluna da esquerda vem dizendo quanto é o valor dele em decimal, né, como nós entendemos matematicamente, em decimal, através da sequência, né, lógica. O valor do bit, como é que a máquina entende o valor desse bit e faz essa associação. E se nós tivéssemos uma máquina que ligasse o LED, ele apontaria o LED ligado. Tem energia alta, ele ligava o LEDzinho, certo? Da cozinha lá, ligava para indicar. Aí dá para perceber, ó, a primeira coluna direita, o bit é 0, a energia foi baixa, porque a demonstração gráfica embaixo, de tempo em milissegundo, mostra que a energia foi menos 5 volts, energia baixa. Esse registrador entende como bit 0. Ou então, na matéria lá, desculpe-me, o Quarks DAO, certo? A mesma acontece com o bit 1, tá vendo na parte vermelha, bit vermelha, e acontece com o bit 2. Já o 3, a energia foi alta. Você vai ver que no gráfico o tempo milissegundo embaixo, está apontando por mais 5 volts de corrente contínua. O registrador entende como bit 1. Para a matéria seria o Quarks Up, certo? E assim sucessivamente. O 4 foi 0, o 5 foi 0, o 6 foi 1 novamente. O LED está acesinho lá, LED amarelinho aceso, certo? Como é que a máquina vai entender esse byte? Ele vai entender que o bit 3 ligou e o bit 6 também ligou. Isso ele entende como progressivamente decimal, falando em linguagem decimal. O bit 3 corresponde ao 8, porque o bit 1 é 0 ou 1. O bit 2 é 1 ou 2. O bit 3 é 2 ou 4. O bit 3 é 8. E assim por diante. Porque é uma progressão geométrica de 2. Então vai ser 1 vezes 2 é 2, vezes 2 é 4, vezes 4 é 8. 8 vezes 2 é 16, 32 vezes 2 é 64, vezes 2 28, vezes 2 256, até uma infinidade de combinações. Aí a máquina divide em byte, porque a cada 7 combinações ela vai mudando aquele comportamento, certo? E vai levando na linguagem binária. O que é que ela vai levar nessa demonstração do byte 1 aí? Ela vai levar a combinação 0001, 0010. Aí esses registradores vão ter tabelas. E essas tabelas, eu trouxe uma ASCII 2 para vocês verificarem. Ela está aqui praticamente na íntegra. E agora ela aproximada para que vocês possam enxergar melhor. Aí vocês vão entender o seguinte, que nessa tabela, quando um ranger de bits chega lá, como o primeiro aí, vai chegar 0100, 000, o equipamento entende, nessa combinação, entende como o arroba. Se chegar 0100, 0001, que é a combinação da coluna da esquerda com a coluna da horizontal, a da esquerda vertical com a horizontal, vocês vão ter a letra A maiúscula. Se chegar a informação 0100, 0001, você entende como letra B maiúscula. E assim vai. Se você verificar a tabela do lado direito, ela vai estar a demonstração em decimal. Quer dizer, esse primeiro byte aí, que vai vir 0100,
01000000, que corresponde ao arroba, ele corresponde a um byte que equivale a, em decimalmente, 64. No número 64. E em hexadecimal, que é 40, que é uma linguagem que, para quem vai programar, facilita, que é uma linguagem de 16 números, a linguagem hexadecimal. Está aí na tabela só como demonstração. Se formos pegar a letra E maiúsculo, que é a última da tabela aí, letra E maiúsculo, para poder dar um exemplo final, o byte virá como? Na associação de transmissões de bits, daquele mesmo jeito, associando corrente alta, corrente baixa, tensão alta, tensão baixa, até que os registradores consigam ler e entender que a letra E maiúscula vem um byte 0100, né? Primeiro, o último da coluna da esquerda, e o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto da coluna horizontal acima, 0100. Aí vai vir o byte 01000101, corresponde à letra E maiúscula, que é em decimal o número 69 e em hexadecimal o número 45, certo? Que é em hexadecimal 45. Ou seja, meus amigos, cada vez que você digita a letrinha E no seu computador, no seu telefone celular, vai essa combinação de bits, para que a máquina entenda e faça todo esse processo. Agora imagine tudo que você faz, a velocidade que nós chegamos hoje de transmissão e de processamento. É estúpida, né? É estúpida. A máquina faz esse raciocínio, faz essa contagem de maneira infinitamente alta, para que nós possamos entender. Veja como está a gente num simples exercício tão fácil de fazer aqui, contra a coisa por trás está disso. A matéria não é diferente. Ela se associa da mesma forma, através dos quarks up, que seria o nosso bit 1, e dos down, que seria o nosso bit 0. Eles vão se associando, como se fosse um conjunto binário, né? De zeros e de uns, até chegar a essa associação do núcleo, que vai exercer essa influência eletromagnética aos elétrons e determinar que tipo de átomo nós teremos. Veja como o raciocínio é o mesmo. O raciocínio é o mesmo, né? E as informações dadas há 160 anos atrás, ela não é interessante. Se formos fazer um exercício grosseiro, mas que dá para a gente perceber como é que se processa na matéria, digamos que a associação grosseiramente, minha gente, não é que a coisa aconteça assim, mas só para que vocês tenham uma ideia, certo? Recorrendo à tabela atômica, né? Ao nosso gráfico da tabela periódica, nós temos a distribuição de diversos átomos que nós conhecemos através de um número, né? Por exemplo, o átomo de hidrogênio é conhecido como o número atômico 1, né? Assim como o hélio, à direita azul, é o 2. O 3 seria o lítio, o 4 o berílio, né? E assim por diante. Se formos fazer esse mesmo exercício que nós fizemos aí, e tomarmos, por exemplo, o átomo de ômio, ele tem o número 67. Como vocês estão vendo aí, o número dele é 67. Então, se pudéssemos representar a associação de ápice dos quarks, ápice e down, eletronicamente e matematicamente falando, ela teria esse tipo de representatividade. O byte de 8 bits teria o bit 0 aceso, ou seja, representando a energia de 5 volts, para que o registrador entendesse que ele é um 1. Ele teria o bit 1 também aceso, para que o registrador entendesse que ele representa matematicamente o bit 1, certo? Ou seja, quarks up, certo? Energia de mais 5 volts num resistador eletrônico. E você vai ver que o bit 2,
o bit 3, o bit 4 e o bit 5, eles teriam energia negativa, menos 5, que representaria o AP, o quarks down. Já o bit 6 seria bit 1, energia alta, representaria o up down. E o sétimo desse byte representaria a energia baixa, o bit seria apagado. Então, o que é que isso quer dizer? Que a carga elétrica que esse byte vai carregar seria de 1 mais 2 mais 64, que é igual a 67, que é um número atômico na tabela periódica desse elemento químico. É uma representação grosseira, mas que eu acho que dá para a gente entender. Se fosse possível, esse átomo teria um núcleo, entendeu? Se fosse possível, de apenas 8 quarks, dos quais, desses 8 quarks, dos quais 3 seriam up, né? E 5 seriam down. Isso existiria toda a força eletromagnética. Essa distribuição, essa união de sequências de up e down determinaria que átomo seria. Não é diferente no seu computador, mesmo que você não esteja vendo, não é diferente no seu celular, não é diferente em praticamente nada que nós colocamos na mão, porque a criação, ela obedece uma ordem, uma lógica. Por fim, eu mostro para você, só uma questão de demonstrativo, que essa era uma CPU da década de 70, não é? Que ficou até a década de 80 da IBM. Era uma CPU e de um computador 4341, eu acredito, né? Eu consegui na internet, era muito parecido com aquela que eu já trabalhei. Não se enganem, minhas queridas, meus amiguinhos, que eu sou do século passado. Eu trabalhei com mainframe, aqueles computadores gigantescos que processavam as coisas com uma rapidez incrível. E pasme, a memória de um computador desse 4341, que será à frente dele, esses bitzinhos aí que vocês estão vendo, ficava tudo acendendo e apagando numa combinação de luz que parecia mais as discotecas da década de 80, né? Lindos, pagando. E na verdade isso representa cada um bitzinho daquele. Quando ele acendia era um bit, quando ele apagava era um bit 0, quando acendia era um bit 1. Essa combinação visual que nós vimos. E por trás dela aí tinha um negócio parecido um freezer, daqueles que nós vimos para pegar sorvete nas farmácias, no supermercado. Só que era um freezer enorme. Ele tinha, eu acredito, uns 10 metros de tamanho, uma altura de mais ou menos uns 1 metro de altura, mais uns 10 metros de espessura. Para processar, sabe quanto, meus irmãozinhos queridos? 512K. 512K. Hoje, a HP tem um pendrive, né, que armazena 1 tera de informação. Pelo amor de Deus. Nesse tempo, quando o nosso monitor Luiz Gustavo, né, trabalhava com isso aí, que só tinha seus 22 anos de idade, seria impossível imaginar que uma máquina que dentro de uma coisinha dessa daqui, a gente poderia conter uma quantidade de informações absurdamente maior do que uma máquina dessa, que tem 1 metro de altura por 10 metros de tamanho. Só para uma questão de ilustração. Tá ok, meus amiguinhos? Meus irmãozinhos queridos. Então a matéria se processa de maneira igual também, na combinação de 2 elementos básicos, binários, como tudo que é na vida. Não quero ser maniqueísta e dizer que mas tudo é assim, né? Chove, faz sol, noite, dia, como a música de Lulu Santos, né? Não haveria som se não fosse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão. Então essa coisa binária parece que é uma coisa que está muito presente na nossa vida, né? E quando a gente chega assim nos talvez, ou nas estradas que podem levar o mesmo caminho, é porque a gente desconhece exatamente se o bit é up, se o bit é 1 ou se o bit é 0, se a energia é alta ou a energia é negativa, se o quarks é up ou se o quarks é down, né? Para demonstrar isso aí, como existe esse sincronismo, nós vamos assistir mais um videozinho
para que vocês possam entender como a criação ela é pensada. Ela é pensada.
Então vimos e até demonstramos matematicamente, ou através de combinações, até de maneira grosseira, mas que dá para a gente entender que o processo da criação obedece uma lógica. Né? Todo o processo da criação. Ela tem uma lógica, ela tem uma diretriz de processo de criação. Isso é para a gente definir o que nós entendemos como matéria no nosso processo atual, né? Do que os nossos sentidos podem perceber. Mas existem outras matérias que nós não percebemos. Tem matérias, inclusive, tem coisas que nós sabemos que existem, que nós não tocamos, não vemos. Você, no processo de usar o seu aparelho celular, você está transmitindo ondas eletromagnéticas digitais. E você não vê, você não sente. Não é? Quando você chega em casa e vai assistir sua novela, seu jogo de futebol, né, você pega um controle remoto. O controle remoto está emitindo ondas de radiofrequência. Você não vê, você não sente, mas ela existe. E ela faz parte de um processo de combinações físicas e químicas, para que tudo isso se processe através de ondas, de luzes e de ondas que não são sensíveis aos nossos sentidos. Do mesmo jeito é a criação dos espíritos. Não é? Como é que isso processa? Nós costumamos dividir matéria e espírito, como se espírito não fosse matéria. Mas o espírito é alguma coisa. Ele não pode ser nada, porque o nada não existe. A teoria do Big Bang, ela explica muito bem que um princípio de uma matéria, uma pequena partícula, pode ter entrado numa situação que ela explodiu e continua evoluindo e provocando a expansão de todo o universo. Mas essa pequena partícula surgiu de onde? Do nada? O nada cria alguma coisa? O nada é nada, não existe nada. Não é? De onde surgiu essa partícula? Que forças foram essas que, combinadas, fizeram a explosão que fizesse surgir o universo? Essas questões eu não posso responder ainda. O nada não produz nada. Então o espírito não pode ser nada. Ele tem que ser alguma coisa. Aí não é matéria? Mas vamos colocar que talvez não seja matéria como nós entendamos. Não seja matéria como os nossos sentidos não podem perceber. Não é? Ainda não podem perceber. Mas é algum tipo de matéria. E cuja essa matéria-prima primordial também vem do fluido cósmico universal. Então, não é fácil analisar a natureza íntima dos espíritos, do espírito. Nós entendemos como um princípio inteligente da criação. Não é fácil, não é? Porque não temos conhecimento ainda para poder chegarmos a certas conclusões. Talvez não porque isso não pudesse ser nos revelado, é porque não temos ainda a maturidade suficiente, cientificamente falando, digamos assim, e essa ciência é uma ciência que transcende a ciência física e acadêmica, de podermos fazer esse tipo de avaliação. Se o espírito não é matéria, todavia é uma coisa, como nós estamos falando. E essa coisa tem os seus elementos básicos e está lá no fluido cósmico universal. Assim como todos os elementos básicos para a formação da matéria, como nós conhecemos como matéria. Ele é independente da matéria. No entanto, tem a função de intelectualizar a matéria. Pois bem, meus amigos, meus irmãozinhos. Independe da matéria porque nós somos espíritos ensaiando aqui na Terra, né? Na nossa orbe, com um corpo material. Mas nós somos espíritos, certo? Nós não somos matéria. Então, se o espírito vem para encarnar aqui na Terra através de um corpo físico adequado à nossa orbe, é porque nós estamos aqui com o corpo físico. A nossa essência é espiritual. Nós somos espíritos ensaiando aqui na Terra. E a função de virmos para cá, embora o espírito existisse independente da matéria, ele existiria, mas a função da matéria tem uma função importante, que é de intelectualizar os ensaios que nós temos que fazer, as experiências que nós temos que passar, tanto físicas, tanto intelectual como moral, para que nós nos direcionar, para podermos nos direcionar
no sentido da nossa evolução. Então, independe da matéria, mas a matéria é necessária para a intelectualização, o avanço da parte inteligente da criação. Então, pela ação dos espíritos mais superiores, os crísticos, ou seja, o espírito do nível de Jesus, que interage diretamente com a inteligência divina, é possível tirar esse fluido do cosmos universal os elementos necessários para a criação do princípio inteligente, até chegarmos a nós humanos, por exemplo. Entendeu? Como isso se processa, a gente ainda não sabe dizer como é que se é. Sabe-se que aquele espírito que é responsável por esse gerenciamento dessas órbitas, como no caso do nosso, as informações que nos chegam, que é Jesus, né? Eles têm essa maneira de como fazer, de gerenciar tudo isso para que essa criação do processo de inteligência se faça. Então, nossa construção, a nossa condição atual de evolução, não nos dá ainda o necessário conhecimento para entender mais profundamente os dois elementos gerais do universo. Não temos conhecimento para tal. Não temos nem conhecimento para saber o que é Deus. Imagine como se processa toda essa criação. Não é? Nós temos umas pistas que, pelo conhecimento que nós temos até hoje, podemos fazer essas conjecturas. Não é? Podemos fazer essas análises e chegar mais ou menos no caminho. Não é? Mas você vê que, pelo princípio da matéria, não é? De Kardec até os nossos dias atuais, 160 anos mais ou menos, nós já descobrimos uma porção de coisas, né? Para atestar as informações que ele recebeu naquela época que eles não tinham condições de entender. Vejam bem, foi preciso 160 anos para que nós comecemos a engatear em relação ao princípio básico da formação da matéria. Vejam bem, da matéria que já faz parte do globo há mais de 4 bilhões de anos, né? Nesse processo de evolução da própria matéria. Então, na nossa condição atual de evolução, não nos dá ainda o necessário conhecimento para entendermos mais profundamente os dois elementos gerais do universo. Mas podemos afirmar que, pela orientação da revelação espírita, nos indica, em síntese, sintetizando, que há dois elementos gerais do universo, que é a matéria e o espírito. E, acima de tudo, Deus, que é o Criador de tudo. Meus queridos irmãozinhos, espero que tenha sido do vosso entendimento o que nós tentamos passar para vocês. E que é imprescindível que vocês leiam o material da nossa apostila. Dê uma leiturazinha para que vocês possam associar o que falou aqui às informações que foram colocadas no nosso material de estudo. Para todos, um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.